Olá pessoal, meu nome é Gilmar, estou de volta aqui no canal mais uma vez para falar sobre um projeto um pouco complexo, mais complexo um pouquinho, feito em LD Micro, no LD Micro, ou feito em Ladder. Então eu tenho aqui um projeto que eu fiz para tomar medicamento. Está até aqui testando aqui, vou mostrar para vocês aqui de que se trata. Esse projeto ele foi feito com esse pique, dá para ver aqui, né? O 16F886, e tem uma plaquinha de áudio que ele vai reproduzir os áudios que eu chamei de anúncio. De que se trata isso? Se observarem aqui, ó, isso aqui é uma caixinha de medicamentos, onde eu abro aqui e tem um medicamento que vai ser colocado aqui dentro. Minha mãe, ela tem Alzheimer e Parkinson, então eu fiz essa caixinha de anúncio. Isso aqui eu fiz a impressora 3D, que é essa impressora aqui, ó, uma NET 8. Então essas pecinhas, por exemplo, aqui no fundo aqui ainda não está pronto. Tem um LED que vai piscar ali no meio, ali, ó, indicando através de um anúncio feito por essa plaquinha aqui, ó, que hora que vai tomar o medicamento. Daqui a pouco ela deve anunciar aqui, vai dar para ouvir. 9 horas, 9h30 tem um remédio para tomar. Então essa caixa ela vai encaixada aqui em cima, vai ficar nesse sistema. Já tem alguma coisa no mercado pronta aí, que é mais simples, né, mas que dá para avisar. Essa caixinha ela tem a base de tempo, que é um LED que está em segundos. Aqui eu tenho um LED que indica, quando ele acende, indica que está 0 hora, né? E aqui eu tenho embutido os botões para fazer os ajustes. Reseta para iniciar. Aqui tem um botãozinho para o dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é esses dias aqui, ó. Cada dia que mudar aqui vai piscar um LED aqui no dia, no centro aqui vai piscar um LED indicando que é o dia de tomar um medicamento. E um outro medicamento que acompanha, que vai no canto aqui, ó, ele é chamado internamente de sertralina e donepezila. Tem uma ideia ali, ó. Então aqui eu tampo a tampinha, a pessoa abre a tampinha, tira, ele vai anunciar. De cara tem um reset, porque de 5 em 5 minutos ele vai anunciar para tomar o remédio. Então esse é o projeto feito na impressora 3D, já está basicamente pronto. Tem uma bateria ali que, caso cabe a energia, ela mantém por um período de tempo, né? O suficiente para não perder. Eu ainda estou fazendo essa outra peça aqui na impressora 3D, dá um acabamento depois. É isso aí. É um anúncio para tomar medicamento. Na China a gente já encontra uns prontos já, que tem o objetivo de fazer o mesmo, né? Então aqui eu comecei o projeto, como sempre eu crio uma base de tempo. Como é um relógio, eu preciso de um relógio preciso. Eu ainda estou ajustando aqui, está tendo um adiantamento de alguns segundos. Eu estou ajustando isso aqui. Eu vou até ajustar aqui novamente. Eu estou ajustando esse tempo para ter um segundo exato, para não adiantar e nem atrasar, né? Então
aqui eu consigo ajustar esse tempo, né, para que eu possa ter ele deve estar simulando, deixa eu ver o que aconteceu aqui, deu um bug aqui. Esse programa de vez em quando dá uns bugzinhos. Dá um mestre aqui para ver se eu consigo sair. Agora não está dando um bug ainda. Ainda lá em cima, tá vendo? Não está conectado. Vamos ver se eu consigo. Aqui eu faço a mudança do tempo, que é aqui. Eu estou utilizando 490 milissegundos. Aqui na configuração tem. Ele não quer abrir, não. Deixa eu fechar o programa de novo aqui. E abrir porque está tendo problema. Voltou. Como eu estou usando um PIC que tem um clock maior, mas eu estou usando um cristal de 4 MHz, então eu estou utilizando um oscilador, né, que está aqui para 10 milissegundos. Então tem umas informações aqui, né, desse temporizador utilizado aqui, que é um TCY. Então eu posso ajustar esse valor aqui até eu conseguir um segundo exato. Então, pelo meu programa aqui, ou seja, por esse tempo aqui programado, ele está adiantando aí uns 1 minuto por dia. Então, é só eu fazer o ajuste aqui, que eu não estou conseguindo fazer agora, não sei o motivo. Deve ser por causa do gravador aqui de tela. Tá, deve ser algum motivo relacionado a isso. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui uma base de tempo, né, para conseguir um segundo. Precisa calibrar com o relógio após gravar o pique e tal, para testar e assim por diante. Ajuste-se o valor para conseguir o tempo exato. Então faço aqui, né. Eu tenho uma sinalização aqui com a base de tempo a metade, né, de 1 segundo, né, que é meio segundo, que é a metade desse aqui, para outras finalidades aqui que eu não sei se eu estou utilizando, mas eu vou abranger o programa aqui para ver se eu estou utilizando, porque normalmente eu coloquei isso aqui para utilizar para uma outra função. Eu tenho aqui uma sinalização externa, que é indicada através do LED que eu mostrei aqui na caixinha, né, que pisca com base de tempo nessa base de tempo aqui, que é o ROS, né, ou seja, o estado interno, que é o R, né? Então o oscilador interno é um oscilador que eu utilizando esse contato do oscilador, eu consigo acionar um LED externamente. Aqui no Proteus, que eu estou usando, ele está rodando aqui no Proteus, então o LED está piscando aí, ó. É a base de tempo aí, tá? Que não está em tempo real, mas só para ter uma ideia. Logo abaixo aqui eu tenho outra linha que é um reset do contador. Que reset é esse? Eu tenho aqui um contador, que é esse contador aqui, ó. Para mim conseguir gerar dias na semana, horas e assim por diante, eu tenho que desenvolver um relógio. Então desenvolver um relógio aqui. Esse relógio começa com a contagem de segundos, né? Eu tenho aqui um reset do segundo, que é dado por esse relé 1 aqui. Esse relé 1 reseta o contador de segundos, né? Que é esse contador aqui. Quando ele energizar, quando ele fechar o contato aqui, o auxiliar do relé 1, né, que é feito através de uma comparação de igualdade. Então eu digo aqui, quando ocorrer a contar de 60 segundos, eu vou zerar
o meu contador de segundo para ele reiniciar a contagem do zero. Então, chegou a 60 segundos, igual no relógio mesmo, ele vai até 60, o contador vai até 61, mas eu vou resetar com 60 para mim incrementar a contagem de minutos. Então, feito que quando esse RL1 aqui receber o comando que chegou em 60 segundos, eu vou usar, além de eu usar essa informação para resetar a contagem de segundo, eu uso também o RL1, que é um estado interno, né? É um relé de estado interno. Eu uso um contato dele para fazer o quê? Para incrementar a minha contagem de minutos. Então, toda vez que ocorrer a contagem de 60 segundos, o RL1 vai atuar, incrementando, adicionando aqui, eu estou usando uma adição aqui, então quando ele mandar um pulso aqui, ele vai adicionar um segundo aqui, um minuto aqui, Então, por exemplo, quando ele atuar pela primeira vez, indicou que ele contou 60 segundos. 60 segundos incrementa, vai dar 1 minuto. E assim sucessivamente. Quando eu conseguir chegar a 1 minuto, a 60 minutos, eu vou acionar o RL2. Então, o RL1 é responsável por incrementar os minutos. O RL2 é responsável por incrementar os minutos. Ou seja, toda vez que o RL1 incrementa essa somatória aqui, que é minuto mais 1, né? Minuto mais 1 até chegar em minuto 60, ou seja, em 60 minutos, eu vou acionar o RL2, que vai dar um pulso aqui e vai zerar a contagem de minuto para que ela reinicie novamente. O mesmo relé vai fazer o que? Vai incrementar agora as horas, ou seja, a hora mais 1 a cada acionamento do RL1 é hora mais 1, até chegar em 24 horas. Ou seja, aqui eu já criei o meu relógio. Com essas instruções aqui, eu criei um relógio de 24 horas. Quando chegar em 24 horas, eu também reseto o meu contador de horas. Então, criei assim, até a linha 15 aqui, um relógio, né? Eu tenho aqui um botão de reset, que ele é usado para reiniciar a hora, voltar para a hora zero. Ou seja, qual que é a hora zero? A hora zero é meia-noite. Chegou meia-noite, o meu contador de horas zero aqui, eu começo o dia novamente, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aqui no simulador, eu tenho ele aqui, que é o botão de horas e o botão de dias. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse botão de horas e o botão de dias, ele incrementa o dia da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O botão de hora é o botão de 0, 1, 2, 3 até 24 horas, né? Então, esses dois botões, eles têm essa tarefa aqui no anunciador de medicamento. Nas próximas linhas aqui abaixo, como eu concluí a contagem do dia, né, eu tenho aqui um botão de reset para reiniciar a contagem a partir da meia-noite. E se eu clicar nesse botão de incremento aqui, esse botão não, o botão de horas que está aqui embaixo, aqui, esse botão de hora aqui, se eu clicar nele, ele vai resetar essa hora. Aqui embaixo eu tenho botão de dia, né?
Esse RL3, a partir que ele recebe um comando de 24 horas que reseta o contador e ele manda um pulso aqui, eu incremento o dia. Ou seja, dia 1, dia 2, dia 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O dia 0 é na segunda-feira, que eu tenho a contagem embaixo aqui. Vou mostrar rapidinho aqui. Aqui eu tenho a contagem que o dia 0 representa a segunda-feira, o dia 1 representa a terça-feira e assim progressivamente, até o dia 6 que representa o domingo. Então, voltando aqui no meu programa, é um pouco complexo, né? Porque gastei um tempo para desenvolver e ainda estou ajustando, né, para pôr em prática. Vale a pena? Uma pecinha dessa pronta na China, você vai comprar aí por 70, 80 reais. Quer dizer, não tem as mesmas funções que eu coloquei nesse aqui, né? Mas ele é funcional. E é bem mais prático, mais barato. Mas eu fiz esse projeto aqui mais para personalizar, porque tem funções que não tem nesses comerciais, né, que você compra aí no comércio. Esses não tem. O do comércio tem um display, né, o meu display aqui são os LEDs, né, que vai indicar, na verdade vai indicar o funcionamento através de indicação de piscar um LED, que eu vou explicar mais à frente aqui. Então, prosseguindo aqui, ó, eu tenho aqui um contador de tempo para anúncio. Ou seja, não deu o anúncio aqui 9h30, eu fiz uma mudança aqui, provavelmente vou ter que alterar depois. Aqui, ó, essa linha aqui, eu tenho um contador de tempo de anúncio. Ele vai contar até 120. Eu tenho aqui um comando que eu chamo de retardo, que é esse retardo aqui, ó. Por que ele serve, esse retardo aqui? Esse retardo, como eu tenho algumas horas do dia para anunciar a hora de tomar um medicamento, por exemplo, às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 13 horas, 14 horas, 18 horas e 21 e 30 minutos. Eu fiz uma alteração aqui que houve um erro, provavelmente aqui que não anunciou. Então, o que acontece? Toda vez que chegar às 7 horas, eu vou encontrar esse relé fechado, depois eu explico nesse relé 18 o que ele faz. Eu seto um temporizadorzinho que vai esperar um tempo de 10 segundos para esse retardo entrar. Então, quando esse retardo entrar, ele está aqui, ó, ele vai fazer o quê? Eu vou atuar uma memória de tempo, né, o chamei de tempo. Essa memória é setada por aqui, ó, é travada por aqui, tá? Enquanto não vem esse reset para derrubar, que é esse reset aqui, que esse reset derruba essa memória de tempo após contagem de 30 segundos, tá? Então essa contagem de tempo de 30 segundos, ela serve para quê? Para começar a anunciar o primeiro anúncio. Ou seja, o primeiro anúncio é o anúncio das 7 horas da manhã. O que esse anúncio vai indicar? Ele vai indicar para a pessoa pegar o medicamento das 7 horas, que são 2 medicamentos. Ele vai abrir aquela caixinha que eu mostrei aqui. Essa caixinha aqui. Então vai piscar aqui na segunda-feira. Serve aqui, ó. Segunda-feira. A pessoa vai piscar um LED aqui. Então a pessoa vai levantar e ele vai pegar um dos medicamentos daqui, que o anúncio vai falar, né? E um outro medicamento daqui, ó. Dessa posição aqui, ó. Cadê aqui, cara? Complicado aqui na câmera.
esse medicamento aqui, ó. Onde está meu dedo aqui. Então ele vai indicar esse medicamento, tem um nome, né, especificado, que eu chamo de sertralina, que é um medicamento que é tomado de manhã, às 7 horas. Então, durante esse tempo aqui, ó, que é esse tempo determinado aqui, ó, tá? Se eu observar aqui, vou reiniciar aqui. Eu reiniciei esse LED hora. Isso aqui é para acertar o relógio, tá? Por exemplo, de medida que quando eu aperto isso aqui, ele cai para meia-noite de qualquer dia. Então, por exemplo, aqui eu tenho dia terça-feira, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui e vou incrementar aqui o dia. Observe aqui embaixo aqui, ó. Eu estou a 0 hora, né? Então eu vou aqui acrescentar o dia, ó, lá embaixo lá. Observe aqui embaixo aqui, ó, slide. Dia terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, né? Sábado e domingo. Se eu clicar de novo, vem para sexta-feira. A 0 horas. Observe aqui que no programa eu tenho um anúncio para 7 horas. Tá? Aquele LED que fica aceso lá para a hora, que eu esqueci de mencionar, programação para as horas do dia, com lembretes pelo RL1 a cada 5 minutos. Então, esse é outro incremento que eu fiz aqui, outra informaçãozinha que seria ideal, para as pessoas esquecerem de dar o remédio, vai ser repetido aqui 5 minutos, vai repetir de novo, e assim sucessivamente. Enquanto ele não for lá dar o medicamento, ele tem um botão lateral aqui após ele dar o medicamento, né, se ele fizer antes, ele vai burlar o sistema, ele não pode apertar o botão antes. Então é melhor ele dar o medicamento, porque os LEDs vão estar piscando para indicar qual que é as caixinhas que está o medicamento. Ele dá o medicamento, depois vai lá e reset, senão ele vai ficar repetindo a cada 5 minutos. Depois eu explico aqui onde está o tempo desses 5 minutos, que é o repeteco aí. Então, aqui nesse dia, que é na segunda-feira, por exemplo, né? Eu vou simular aqui para mostrar. Simular. Então eu tenho aqui às 7 horas da manhã, eu vou incrementar a hora. Observe aqui que está 0 hora aqui, ó. Está meia-noite, né? Então eu vou incrementar a hora aqui, ó. Observe que quando é 7 horas, isso aqui vai acionar. Então vem cá no botão de hora. Vou pôr aqui, incremento aqui em cima, aqui, ó, hora. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Pronto. Nesse intermédio já chegou às 7 horas. Eu tenho aqui o retardo que já está sendo contado esse tempinho para ele começar a fazer o anúncio. O retardo ele entra aqui, ó. O retardo aqui, o retardo está aqui. Ele vai criar essa memória de tempo. Quando o retardo terminar os 10 segundos, ele vai travar essa memória de tempo. Essa memória de tempo vai fechar aqui para habilitar a contagem, né? Quando o tempo, agora mesmo ele entra aqui, ó, que aqui não está em tempo real, lá já entrou, está começando a contar o tempo. O tempo aqui, ó, se observarem aqui, ó, ele está contando aqui, ó, 3, onde está a ponta do meu cursor aqui. Então ele está contando. Na hora que ele terminar esse tempo aqui, ele vai atuar, melhor, ele vai resetar o tempo. Esse tempo está no anúncio, o anúncio está sendo dado. Então fica um tempinho de 30 segundos, né, para que esse anúncio 1 seja dado. Esse anúncio 1 ele diz: hora de tomar medicamento. O medicamento é tal medicamento, juntamente com outro medicamento. Por exemplo, lá embaixo eu tenho nessas 7 horas,
um anúncio de um outro medicamento, que é esse medicamento aqui, ó, que é chamado de sertralina. Às 7 horas da manhã ele tem que ser dado. Então vai piscar um LED nesse local aqui, né, que é feito na peça que eu fiz na impressora 3D, né, que é esse local aqui, ó. Aqui dentro tem uma tampinha, só abrir e tirar. Vou ver aqui, tirar a tampinha fora, né? Esse lado de cá. Tirar a tampinha fora e o medicamento está lá dentro. Então pode virar a tampinha que o medicamento não vai cair, entendeu? Não vai bagunçar ali. E sucessivamente, né? Por exemplo, o anúncio, depois que o anúncio termina, um pouquinho. Depois que termina esse tempo, ele está contando aqui, está em 25 segundos, ó, a contagem aqui, como é em tempo real, esse anúncio vai parar de anunciar. Isso, e assim sucessivamente. Aí, se esse botão aqui, ó, deu um botão aqui, lá no tempo, então o botão aqui, que é o botão de reset do tempo. Tá. Então aqui é a contagem do tempo. Aqui embaixo eu tenho o retardo que eu já expliquei como funciona. Cada dia vai acontecer dele iniciar para anunciar o remédio que tem que tomar a cada hora, né? Tem aqui os relé auxiliar que faz umas funções, que eu não vou entrar no detalhe, porque o tempo vai demandar muito tempo aqui para mostrar. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, deixa eu me esconder aqui. Aqui embaixo eu tenho um comando para parar o anúncio. Se esse comando ou se esse botão de reset não for pressionado, o anúncio vai voltar a ser dado depois de 5 minutos. Vou ver aqui. Aqui, ó. Contatou para repetir o anúncio. Então aqui eu tenho uma contagem de tempo que está programada aqui para 400. Essa contagem aqui está menos 300, ela é agressiva, né? É um contador CTR. Esse contador CTR ele começa com 0, menos 1, menos 2, menos 3, aí vai. Então, quando der menos 300, se eu pegar uma calculadora e calcular, dividir esse 300 aí, deixa eu fazer aqui. Se eu pegar esse 300 aí e dividir por 60, eu vou conseguir 5 minutos. Tá? Então, quando esse tempo terminar, ele está contando aqui, ó. Ele está contando aqui, ó. Contador. Que é esse conta aqui, ó. Que é um contador. Ele está a menos 22. A hora que ele der menos 300, ele vai acionar o RL10. O RL10 está lá em cima. Vamos achar o bichinho aqui. O programa já tem vários tempos trabalhando nele, por isso que ele é mais complexo um pouquinho. Contador em cima, contador, contagem de tempo. Tá, lá embaixo. O RL11. Vamos lá de novo. O RL11 que reseta lá. Tem que estar na memória muita coisa aqui, né? Aqui, ó, o RL10 é acionado. Quando ele é acionado, ele cria uma memória que é travada por aqui, ó. Esse RL11 fala assim, ó, a contagem do tempo de repetir terminou.
Então volta lá e reseta. Então o RL11 vai lá em cima, ele reseta aqui o contador também. O RL11 vai lá em cima, na linha aqui, na linha do tempo, né? Que é na linha 21. Então tá aqui, ó. Então ele vai dar um pulso aqui, vou dar uma subida de rampa, ele vai acionar esse tempo aqui de novo. Então ele começa novamente a contar o tempo. Então, para parar, após dar o remédio, eu venho aqui na final da linha aqui. Final da linha aqui eu tenho um botão, que é esse botão aqui, ó. E vou mandar um pulso aqui para resetar a contagem de tempo, ou seja, não vai mais repetir a contagem de tempo. Dando os bugs aqui nesse chip. Eu usei um chip aqui. Esse chip eu comprei na China, o 16F6886. Acabou de dar um bug aqui agora. Depois eu tenho que descobrir o motivo desse bug. Só para vocês ouvirem o anúncio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está dando um bug isso, com esse. Com esse chip. No 76, no 876 não dá o bug, só no 886, provavelmente por causa do tá dando esse bug no LD micro, tá? Então, prosseguindo aqui, isso aqui eu faço, é um comando para parar o anúncio, ou seja, após ter dado o anúncio, tomou o remédio, beleza, vai esperar o próximo comando. Aqui observe aqui que eu tenho os dias da semana. Se eu vier aqui no dia aqui, ó, aqui nesse dia aqui, ó, eu vou clicar aqui para passou para terça-feira lá, tá vendo? Se eu clicar aqui de novo, isso é feito automaticamente manualmente, pode ser feito, acertar o relógio. Passou para quarta-feira, eu vou lá de novo, clico mais uma vez, passou para quinta-feira e assim progressivamente. Aqui em cima, voltando aqui na linha de cima, eu tenho aqui um outro comando que eu chamo aqui, esse comando aqui eu chamo de retardo, né? Esse retardo aqui para esperar o anúncio inicial, né? Então o retardo aqui vai dar um anúncio inicial. Eu tenho aqui um comando para iniciar o funcionamento do retardo na próxima hora, ou seja, quando passar para a hora 8 aqui, ou seja, 8 horas. Ele vai setar novamente aqui essa memória interna aqui, que é um relé 7, um relé auxiliar, relé 17. Ele tem a função aqui, ó, dele aqui, de abrir aqui, né? Derrubar essa memória, que é o RL18. O que o RL18 faz? O RL18 abre aqui, né? Quando ele cai, ele volta a funcionar aqui, que ele está memorizado lá, ele abre para evitar o retardo começar a trabalhar de novo. Então, quando passar para a próxima hora aqui, ó, que é às 8 horas, ele vai dar um pulso aqui, vai acionar o RL7, que o RL17, melhor dizendo, que ele vai derrubar essa memória de retardo aqui. Toda vez que o retardo entrar, ele vai ativar essa memória aqui. Então o RL7 derruba a memória do RL8 e assim sucessivamente. Vou ver aqui mais um anúncio interessante. Aqui são os anúncios, né? Não sei o que correu aqui. Gravando um negócio, gravando um vídeo.
seu anúncio. Quando Chegou a hora de tomar o medicamento às 7 horas da manhã. Ele repete a cada 5 minutos. O comprimido do Prolopa e o comprimido do Sertralina. Então, nas próximas, aqui eu já expliquei que é uma programação do dia da semana, né? Um LED indicativo de cada semana é aceso por baixo da placa. Aqui a sinalização do medicamento é das 7 horas e tem um outro que é chamado de donepezila, né? Que é às 18 horas. Aqui embaixo eu tenho um comando para piscar os LEDs, 7 horas, 10 horas, 14 horas e 18 horas e 21 horas. Esses dois aqui, ó, tem os seus próprios comandos aqui, ó, separado. Então, esse tempo dura mais ou menos 180 segundos, cada hora, né, tem o seu relé específico, né? Às 7 horas tem o RL5 que pisca, às 10 horas tem o RL6, às 14 o RL7, às 18 o RL8 e às 21 e 30 o RL9. Tá? Então o RL5 é usado para essa parte aqui, e o 8 que é referente às 18 horas, né? Que é o RL8, pisca, né, quando isso aqui acontecer, quando é hora de tomar esse medicamento aqui, ó, tá? Que é esse medicamento aqui das 7 e esse medicamento aqui das 18, e assim sucessivamente. Embaixo eu já expliquei uma contagem de tempo, né? Aqui comando para parar o anúncio. Então tá aí, esse é um projeto que eu chamei de anunciador de remédios, né, para medicamento. Ele está funcionando a contento no PIC 7876. Nesse aqui está dando uns bugs, que provavelmente ela não é LD micro. Depois que eu descobri aqui, eu anunciei. Está dando um bugzinho, pequeno bug. Então esse é um projeto feito em Ladder. Para quem gostou aí do like, né? Assina o canal aí, a gente ser incentivado a colocar mais projeto em Ladder como esse.